Olá, o Live Entrevista hoje conversa com David Santana, conselheiro tutelar na cidade de Santa Rita. Vamos conhecer um pouquinho sua história e o que faz um conselheiro tutelar. Boa noite, tudo bom? Olá, David, boa noite. Tá dando uma travadinha. Pronto, ficou melhor? Agora sim, você me escuta? Estou escutando bem. David, bem-vindo ao Live Entrevista. Obrigado. Primeiro eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar, para levar um pouco da sua história de vida e também as funções do conselheiro tutelar. Só um instante aqui, estou ajustando aqui que... Pronto, pode repetir, Arlindo? Você vai ficar de lado mesmo? Ah, porque você vai ficar em pé, né? É, Pronto. Tá bom assim? pronto, agora tá ótimo. Tá ótimo? Pronto. Vamos lá, vamos conversar. Pronto, primeiro eu quero lhe agradecer, David, por ter aceitado o convite, para a gente conhecer um pouquinho sua história de vida e também o papel hoje que você desempenha aqui na sociedade santaritense. Eu quero lhe agradecer demais. Nada, estamos aqui para construir, né? A vida é feita de Agora, construção. David, nos conta um pouquinho sobre você. Quem é David Santana? Vamos lá. Eu sou nascido e criado no bairro do Santa Cruz, né? Conhecido vulgarmente como 11, né? Neto de Zé Santana, sindicalista. Tenho essa vertente meio arengueiro por políticas públicas, já puxando do meu avô. E tenho 27 anos. Fui orientador social no CRAS Santa Cruz. Depois de um tempo, passei a ser visitador do programa Criança Feliz, trabalhando na primeira infância, né? Nos estímulos com a criança de 0 a 3, de 0 a 6 anos. E depois fui para a luta, né? Tentar ser conselheiro tutelar. Atualmente estou no Conselho Tutelar Primeira Região de Santa Rita, né? Estou conselheiro. Como também represento os conselheiros de forma estadual no CONGEST, que é um conselho gestor para um programa chamado PPCAM, que visa proteger crianças e adolescentes em ameaça de morte. David, ninguém cresce querendo ser conselheiro tutelar, até porque não é uma profissão, é uma função que você se candidata. Mas Sim. em qual momento você disse assim, eu vou ser conselheiro tutelar? Houve um start em você, algo lhe motivou? Sim, Como foi amigo. essa sua decisão? Então, enquanto eu estava orientador social no CRAS, você fica ali de frente com muita vulnerabilidade social, né? Você está ali na ponta, na comunidade, enxergando o dia a dia da população. E como orientador social, você tem um limite, tem uma limitação. Você não pode fazer muita coisa, né? E aí eu pensei, eu preciso me tornar uma pessoa, assumir um lugar onde eu possa ajudar de forma mais efetiva o povo que mais precisa, aqueles que têm voz, mas não sabem usar, entende? Daí foi esse o start. E aí, em algumas conversas com amigos, amigas assistentes sociais da área, que tem uma vivência maior nesse sentido, eu acabei entendendo que esse era o meu lugar, ser conselheiro tutelar, até então, né? O Conselho Tutelar ele foi criado no mesmo bojo do ECA, né? Ele foi criado ali na mesma estrutura quando o ECA também foi criado em 91.
Sim. Como é que é formada a estrutura de um conselho tutelar? Me explica aí um pouquinho Tá. o organograma de um conselho tutelar. Arlindo, o conselho tutelar ele é formado por 5 conselheiros, um colegiado. Todas as decisões dentro do conselho tutelar têm que passar pelos 5. Tem que entrar em votação e, por maioria, se decide o que faz, em qualquer situação. Dentro do conselho também, a gente tem o apoio de uma equipe técnica. Em alguns conselhos, tem psicólogo, assistente social e pedagogo. Em outros conselhos, não. Isso varia de município a município, mas aqui no município nós temos uma equipe técnica de psicólogo e assistente social, que nos ajuda no dia a dia, nas demandas, entende? Quando a gente precisa de um olhar mais técnico, a gente aciona a psicóloga. Quando a gente precisa de um olhar mais técnico no social, a gente aciona a assistente. E aí, para a gente poder ter um trabalho mais pontual e ser mais assertivo. Quando você fala que precisa que alguns municípios não têm toda uma estrutura, então nós estamos falando que esse município está falhando na construção do conselho tutelar? Sim, eu acho de extrema importância que todos os conselhos tutelares tenham uma equipe técnica para dar suporte, Arlindo, porque as demandas são muito diversas. E até eu chego até a dizer que são bizarras. E a gente precisa de um apoio técnico para poder fazer encaminhamentos, né? Para poder ter um olhar mais detalhado da situação. Porque pensa comigo, eu como conselheiro identifico que Joãozinho ele tá tendo seu direito violado à alimentação. Mas a psicóloga, por ter um olhar mais apurado, por ser uma profissional, ela entendeu que Joãozinho também pode estar passando por um abuso sexual. Entende? Então, aí a gente consegue proteger de forma integral aquela criança. Então, essa é a importância de uma equipe técnica no Conselho Tutelar. Agora vamos falar um pouquinho do conselheiro. Nos fala um pouquinho sobre a função e o papel que ele desempenha como conselheiro Tá. tutelar. O Conselheiro Tutelar ele é um ator do CGD, Sistema de Garantia de Direitos, onde envolve o município, onde envolve promotoria da infância, onde envolve a vara também da infância, né? E aí, juntando todo mundo, a gente constrói esse sistema de garantia de direito, né? O conselheiro tutelar, ele é o zelador desses direitos da criança e adolescente que está lá descrito no Estatuto da Criança, né? Do adolescente. Todo direito que está descrito nesse estatuto, o conselheiro ele tem por obrigação zelar, fazer com que esse direito venha a ser efetivado, né? Então, o conselheiro ele trabalha o conselho tutelar, né? Eu vou fazer essa fala de conselho porque somos um Sim. colegiado. Ele trabalha de forma autônoma, ele não é submisso à prefeitura municipal, ele não é jurisdicional, né? E o conselho tutelar, ele atua de forma colegiada. É importante ressaltar isso. Quando você diz que atua de forma colegiada, numa tomada de decisão, digamos, numa denúncia. Então, essa decisão é colegiada, você fala nessa decisão colegiada, é isso? Isso, exatamente. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Na terça-feira é o plantão de Seu Manuel, do conselheiro Seu Manuel. A denúncia chegou lá e Seu Manuel recebe a denúncia e contata o conselho, o colegiado. Pelo menos 3 conselheiros, que é a maioria dos 5. E a partir de um diálogo entre os 3, se dá os encaminhamentos, se decide o que vai fazer, para onde vai encaminhar, visando garantir o direito que foi violado daquela criança ou daquele adolescente. David, tem na cabeça das pessoas e você falou que o conselho tutelar, ele atua nos diversos direitos da criança e do adolescente. Isso. Mas está na cabeça da maioria das pessoas que a gente conversa no dia a dia que o conselho tutelar e o conselheiro ele só atua diretamente na questão de violência. Então, como tirar essa imagem? Porque, assim, para a sociedade, para algumas pessoas, talvez exatamente por desconhecimento,
acha que o Conselho Tutelar atua exatamente só na questão da violência, seja do abuso e da violência em casa, da violência direta mesmo. Mas ele atua também em questão de educação, né? E outros direitos, não é isso? Todos os direitos referentes à criança e adolescente. Todos os direitos. Educação, saúde, esporte, lazer, profissionalização, todos os direitos. Inclusive, atualmente, os conselhos tutelares de Santa Rita, que temos 2 conselhos tutelares, trazendo para o município de Santa Rita, estamos em processo de fiscalização das escolas para a volta às aulas, para entender se as escolas têm um suporte técnico para receber essas crianças, esses adolescentes, se estão cumprindo os protocolos, né, de saúde, as medidas de saúde em relação ao combate ao Covid, para poder acionar o Ministério Público. Estando ok, tranquilo, a gente encaminha relatório e está tudo bem. Não estando ok, a gente também provoca o Ministério Público para que seja feita uma ação, porque está sendo violado um direito à saúde dessas crianças, entende? E aí é uma ação conjunta, direito à saúde e direito à educação. Ou seja, a gente atua em diversas áreas. A gente trabalha mais do que o povo pensa. A verdade é essa. Exato. Mas assim, eu digo assim, eu sei que vocês só trabalham se for provocado, ou vocês também podem atuar de ofício? Vocês têm que ser provocado? Então, a gente trabalha por meio de denúncias, né? Tem uns canais Sim. de denúncias, telefone fixo, Disque 100, Disque 123, 190, seja lá uma entidade que vai trazer para a gente uma demanda, como os CRAs, o CREAS, os PSFs, os hospitais. Mas também isso não inibe a responsabilidade da gente de, no dia a dia, enxergar uma violação de direito e a gente atuar. Claro que a gente não vai ser negligente com isso, mas assim, o fluxo maior é por meio de denúncias. O trabalho de vocês, lógico que não é fácil, né? Vocês trabalham em situações quase extremas. Uhum. E a questão da ameaça é constante. Você já foi ameaçado? Já, sim. Já. Mas aí a gente tenta lidar de forma profissional, né? A gente tenta buscar os meios legais e se proteger de forma profissional. Hierarquicamente, o Conselho Tutelar, ele está subordinado, você disse que ele não está subordinado diretamente ao Executivo, mas ele tem um poder que o Conselho Tutelar está subordinado? Então, a gente tem um órgão chamado CMDCA, que eles são parceiros nossos nas execuções do que está relacionado a criança e adolescente no município. A gente responde à juíza, responde a promotor, mas como diz o próprio regimento do Conselho, o Conselho Tutelar ele tem autonomia nas suas decisões, no que diz respeito a decidir os encaminhamentos, o que a gente vai fazer com aquela criança, para onde a gente vai encaminhar, entende? A autonomia da gente está relacionada a isso. Mandar um abraço para Renato da Saúde, que está nos acompanhando, para Um abraço para Renato. Fábio Soares, para Dedé também está nos acompanhando. Hoje, qual é a remuneração de um conselheiro tutelar? Isso aí vai ser surpreendente para muita gente, né? Porque na boca do povo a gente recebe uns 1.000 por aí. Mas um conselheiro tutelar aqui no município de Santa Rita está com um salário defasado e congelado há 7 anos em R$ 2.500. E a quem cabe, a quem cabe exatamente, se ele está congelado. Quem congelou? Sim. A remuneração vem de onde? Vem de um fundo ou vem com uma conta na prefeitura? De acordo com a lei municipal, porque isso vai depender da lei municipal, do que está descrito lá. Relacionado a Santa Rita, quem define essa remuneração, o ajuste, é o prefeito. Então, é em diálogo com ele, que a gente já tentou de várias formas e aqui em Santa Rita a gente não consegue. Inicialmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente e os conselhos tutelares, eles foram vistos como algo de forma negativa nas famílias. Porque tem aquela questão patriarcal, daquela questão do educar pela palmada. Hoje, como é que você vê hoje como é que você tem a visão hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente? Mudou alguma coisa ou a gente continua com essas barreiras?
Arlindo, é o seguinte, o Conselho Tutelar e o Estatuto, eles avançaram muito, né? Avançou muito no que diz respeito à imagem de ser parceiro da família, de ser ali quem está para ajudar a família. Porque o Conselho Tutelar antes era tido como a polícia da Sim. criança e adolescente, sabe? Como se a gente fosse fazer o papel de polícia. Então, ao invés de ajudar as famílias, a imagem que o conselho passava era de monstro, sabe? De amedrontar. Hoje não mais. Hoje o fluxo de famílias que chegam até o conselho tutelar só para pedir uma informação, só para pedir uma orientação. Já chegou famílias no conselho para perguntar: meu filho é assim, meu filho faz isso, aquilo, outro. O que é que você acha que eu devo fazer? Buscam parcerias com o Conselho Tutelar. Então, a gente avançou muito. Eu acredito que essa imagem de monstro, de tipo, lá vem um Conselho Tutelar, tem sido destruída, sabe? Mandar um abraço para Marcelo Domingos e o Ente Santana, que também está nos acompanhando. O Andy Santana é minha prima. Um abraço para ela. Minha prima, Eu só lembrar as pessoas que as lives, elas ficam disponíveis no IGTV e no canal Cipuada Nordestina. Então, para quem não acompanhar agora, depois pode ir lá no IGTV ou no canal Cipuada Nordestina, que vai ficar lá disponível. David, o conselheiro tutelar, ele lida com situações com alta carga emotiva. Como você, eu falar na primeira pessoa, como você lida com essa questão emocional, não atrapalhar o seu trabalho, nem o seu julgamento de valor? Não é fácil. No começo, né? A gente iniciou em 2020. No começo foi bem difícil, porque assim, tinha algumas situações que me assustavam muito. Porque quando você é conselheiro tutelar, né, passa a assumir esse cargo, né, você começa a ver coisas que antes, como um cidadão, na sua comunidade você não via, você não imaginava que aquilo acontecia ali do seu lado, na rua da sua casa, na casa vizinha. E quando as coisas começam a se tornar claras, né, você começa, caramba, abuso sexual existe de verdade, venda de virgindade existe de verdade, fome existe de verdade. Então, no começo, isso mexia muito com a minha cabeça. Eu confesso que até chorava, tipo, meu Deus do céu, tipo, eu não acredito que isso está acontecendo. Mas com o passar do tempo, a gente tende a controlar mais as emoções para poder ser o mais profissional possível e ajudar de forma mais pontual, né? Porque se a gente se deixar levar pelas emoções, a gente pode acabar fazendo uma coisa que está ligada ao que eu acho certo. E eu não estou ali para dizer o que eu acho certo, eu estou ali para zelar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Você é membro do Conselho Municipal do Fundeb, pelo menos é o que eu vi na sua rede social. Isso se confirma isso? Você ainda é membro desse conselho? Sim, sim. Na verdade, eu estou representando esse ano, né, amigo? Estou começando esse Certo. ano. Então, assim, decorrente da pandemia, ainda não houveram reuniões presenciais, mas eu estou lá representando o Conselho Tutelar nessa comissão. A minha pergunta seria em cima exatamente disso, se Santa Rita estava cumprindo corretamente a aplicação desse fundo, mas como você disse Ah, que não, não inclusive, tem eu como. fiz uma visita à Secretaria da Educação para poder provocar, né? Que essas reuniões voltem. Ou se estão acontecendo e não estão sendo convocados, porque isso eu não sei te falar, na verdade. Mas aí, estou em cima para poder fiscalizar, né? Você, Para você isso que fala, votar em mim. você fala e você fala dessas atuações suas, dessas inquisições, dessas inquirições, na verdade, que você faz. As pessoas chamam você de conselheiro chato por estar buscando isso? Sim, vou repetir uma fala que eu fiz na 100.5 quando eu participei da entrevista lá. O grande problema aqui em Santa Rita é as pessoas misturarem política partidária com a política da criança e do adolescente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de não apoiar partido A ou B, o fato de ser gestão ou não ser gestão, isso não deveria influenciar na política da criança e do adolescente, mas infelizmente influencia. Infelizmente, elas se entrelaçam muito, sabe? E esse é o grande problema. E por isso, né, o fato de não ser gestão
e ser conselheiro tutelar acabam lidando como implicância política partidária, mas que na verdade é só uma cobrança de direito que é da criança e do docente. Entende? Sim. É, aqui em Santa Rita, assim, você não, quais são as principais demandas que os direitos das crianças e adolescentes são violados? Assim, você teria um percentual, então uma demanda maior, outra menor? Tá. Eu vou descrever pelo meu parecer singular, tá? Porque aí se a gente fosse Sim, falar de uma forma coletiva, teria que chamar os outros claro. colegas e definir de uma forma geral. Mas pelo meu olhar, a maior demanda aqui no município é abuso sexual. Porém, ainda não tão denunciada por possíveis retaliações. Entende? Mas a fome tem aumentado bastante, a violação do direito à alimentação tem aumentado bastante decorrente da pandemia. E agora, nesse momento também, a gente está com um aumentozinho em questão de evasão escolar. Até porque o método de ensino mudou, né? Agora está à distância, aí tem a possibilidade de pegar material na escola, e tudo isso pode gerar vários tipos de evasões escolares. Então, violação à educação também tá bem gritante. Mas a gente tem que levar em consideração a questão da pandemia, né? Que tudo mudou em todas as áreas. Então, está sendo um desafio para todo mundo. Mandar um abraço para Luciano Coxinho, que está nos acompanhando, Poxinha é um amigão. e para Romário Lopes também, que está nos acompanhando. É, você fala em abuso sexual e é um crime terrível, né? Porque ele tá ele acontece basicamente dentro do seio familiar. E envolve uma série de questões e de proteção também, infelizmente, de proteção da própria família, do não acreditar no que aquela criança está sofrendo. É, não precisa citar, lógico, não, mas no seu caso, assim, qual foi o caso que mais lhe chocou, assim, como que você se deparou? É... O caso que eu mais choquei em relação a isso. Rapaz, assim, são tantos casos. E Sim, até claro, complicado é. falar sobre o caso que eu marquei, porque pode trazer lembrança de algum caso para quem está Sim, sim. assistindo e Se você não quiser colocar o falar, você sigilo fica à em vontade também. Eu vou deixar para não falar essa daí, tá bom? Porque assim, Tá. envolve também a questão da ética do trabalho. Sim, sim. Então tá ok, isso é aceitável, porque também as pessoas podem assistir, também podem rememorar isso, e isso causa É, questão psicológica, então eu agradeço também pode por até você. gerar uma nova violação de direito, entende? Isso, exatamente. Então, a gente passa por isso. Agora, assim, e o cidadão? Como o cidadão faz para denunciar essas violações? Eu vou falar de violações dos direitos, né? Que a gente vai De envolver forma todas geral, as, né? de forma geral. Ó, Como o cidadão faz? tem os números centrais, né, do próprio conselho, né, os fixos. O do conselho 1 é 3033 4191. Do conselho 2, 3033 3912. E também tem um Disque 100, que é um número geral. Você faz a denúncia, pode ser de forma anônima, e eles repassam para o conselho. Tem um Disque 123. Você pode denunciar também. Não é um canal direto, mas pode. O 190. Pode ir num PSF, pode ir num CRAS, ou seja, pode ir diretamente no Conselho Tutelar. As formas de denúncia são várias. Tem as oficiais e tem as terceirizadas. Mas assim, eu quero denunciar, mas eu tenho medo que descubram que foi eu. Tem a forma anônima, entende? Então você pode cuidar de uma criança que é um dever seu, que é um dever da sociedade, de cuidar, né? E não se colocando em risco, né? Então, número fixo, Disque 100, Disque 123, 190, PSF, UBS, hospital, diretamente no conselho. É só fazer chegar a gente a informação e a gente vai entrar em ação. A escola tem um papel importante nessa questão de algumas denúncias, né? Aqui em Santa Rita, as escolas têm desempenhado esse papel de levar demandas para o Conselho Tutelar. Sim, sim. As escolas de Santa Rita são bem parceiras nossas, né? Eu acredito, a gente tinha começado um trabalho como colegiado de palestras nas escolas, com os professores, com as equipes pedagógicas, com os pais,
para poder estreitar esse laço, né? Escola, conselho e família, para a gente poder garantir de forma mais efetiva os direitos, né? E poder ajudar as comunidades de uma forma mais em massa. Mas aí veio a pandemia, né? E acabou que a gente ficou atrelado a isso. Porém, mesmo assim, as escolas ainda continuam sendo nossos parceiros. Eu vou passar uma situação de que quando uma ex-aluna minha, ela soube que você seria meu convidado, ela passou. Ela disse o seguinte, que uma amiga dela tem um filho de 11 anos, que mesmo acompanhado pelo Conselho Tutelar, esse menino é danado e não obedece, continua com as mesmas com as mesmas atitudes, né, de não querer ficar em casa, fazer diversas coisas que vai de encontro ao que ela, como mãe, não consegue mais suportar. Mesmo com a ajuda do Conselho Tutelar, como essa mãe ela deve proceder? Ela deve continuar com esse trabalho junto ao Conselho Tutelar, até se chega um momento que há um esgarçamento desse trabalho, ou o Conselho Tutelar diz, não tem como, não podemos desistir, o trabalho tem que continuar. Então, isso varia muito de situação para situação, né? Porque o que acontece muito são mães que foram extremamente negligentes por um tempo, né? Por uma vida, e aí chega num ponto onde essa negligência ela bate na porta dela de volta, né? E aí bate na porta dela de volta, onde ela não mais tem controle com o filho. Aí quer jogar a responsabilidade para o conselho tutelar educar. Mas, na verdade, essa educação, quem tem responsabilidade é o pai e a mãe, está descrito no estatuto. Né? É o pai e a mãe o responsável, que são responsáveis para educar seus filhos e pupilos. E aí, mas mesmo assim, tendo alguma violação de direito, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários. Até porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão requisitador de serviços e não executador. Exemplo, eu sou Conselho Tutelar e você é CRAS. Você é assistente social do CRAS. Então, como conselheiro, eu requisito ao CRAS, que é o serviço, para que ele acompanhe essa família de forma integral, identifique as vulnerabilidades e faça os devidos encaminhamentos. Entende? Então, o Conselho Tutelar é requisitador de serviço. Ele não executa. Mas, de toda forma, a gente dá o apoio à família, assim, seja numa orientação, seja conversando com o adolescente ou com a criança, seja encaminhando para a psicoterapia, se houver necessidade, a partir do olhar da psicóloga do conselho, seja encaminhando para a saúde, seja encaminhando para a assistência. A gente identifica a violação que está existente ali no momento e faz o que tem que fazer. Agora, porém, a gente só não consegue educar do dia para a noite uma desconstrução que foi feita de uma vida, né? Você fala da autoridade do pai e da mãe sobre o filho. Aqui em Santa Rita é muito isso? Sim. Principalmente nas comunidades mais vulneráveis, com mais vulnerabilidades sociais, sabe? Assim, a questão da drogadição e tudo isso afeta muito. Eu digo isso porque em sala de aula, eu não estou mais em sala de aula com o Fundamental 2, mas no Fundamental 2 essa rebeldia é bem maior de crianças e adolescentes. E a questão que você fala dessa perda de autoridade dos pais, já chegou o pai para mim para dizer assim que eu fizesse alguma coisa para resolver a situação do filho. E claramente diz que já tinha perdido exatamente o que você falou dessa perda de autoridade, né? Porque assim, o professor está na sala de aula para passar o conteúdo e não para educar filho de Joãozinho e de Maria. O Conselho Tutelar está ali para garantir o direito que está violado de Joãozinho e de Maria, e não para educar. A educação é a responsabilidade do pai e da mãe. Então, às vezes confunde. A gente escuta muito isso, ele tá rebelde, ele não quer me ouvir. Eu vim trazer aqui no Conselho Tutelar. Eu digo, gente, não sabia não que eu era pai, não. E aí a gente fica muito nesse sentido, entende? Aí a gente tem que orientar, fazer tudo assim. Claro que a gente não faz essa fala, né? A gente vai orientar, tentando ter uma fala acessível, de acordo com o que a gente entende, que aquela pessoa vai entender, para que ela consiga ter uma boa vivência com o seu pupilo ali.
fugindo um pouquinho a questão do conselho tutelar, eu vou pedir a questão, e você lida também com famílias, vou pedir uma opinião sua. A Tá. questão na maioria das vezes, a gente vê que as famílias e as crianças são educadas pelos avós. E as avós, a gente sabe que os avós e as avós já não tem mais o vigor físico e também tem a questão de ser mais maleável com seus netos. No dia a dia, você percebe também essa questão dessa falta eu não diria de vontade, mas assim, de vitalidade de lidar com essas crianças e assim se perde essa autoridade? Então, é porque assim, eu tô rindo porque eu fui criado por avó. Não, assim, mas Criado por avó. não é questão de generalização. A gente sabe que a gente não é questão de Mas generalização, é claro, justamente isso né? que eu quero falar. Varia muito, é muito cultural, depende da cultura daquela família, sabe? Mesmo sendo um velhinho ou uma velhinha, tem famílias que o avô ele exerce uma autoridade sem ser autoritarismo, entende? Sim, Exerce sim. uma autoridade que é muito pontual e ajuda muito aquela adolescente a crescer, a se tornar um cidadão de bem, sabe? Mas, infelizmente, tem outras culturas, de outras famílias, de outras estruturas de família. É até bom falar que não existe família desestruturada. Existe família, cada uma com sua estrutura. Tem umas que têm uma estrutura mais organizada, tem outras que não. Mas cada um tem sua estrutura, tem sua cultura. Porque às vezes a gente coloca até como uma balança. A minha família é estruturada e a família de fulano não é estruturada. Não, não. Toda família é estruturada, cada um com sua estrutura diferente. Então, dentro dessas estruturas, a cultura, a forma que o avô entendeu como é a educação, a forma que o bisavô entendeu, foi passando, influencia muito, né? Então, mas a gente recebe, sim, muitas demandas de avós que criam netos e chegam lá sem controle nenhum daquele neto, sem nenhum diálogo, e aí encontra como última saída o conselho tutelar. Mas é inevitável, né? Em algumas famílias é inevitável. E a questão das drogas e do álcool no seio familiar, principalmente do pai e da mãe? Sim, existe muito isso. Principalmente em bairros mais afastados do centro. Por exemplo, existe em todo canto. Vale ressaltar que existe em todo canto. Mas num bairro como Bebelândia, isso é muito mais visível. É muito mais palpável, sabe? Você ir ali em Bebelândia e encontrar a questão da drogadição dentro da casa e a criança presente, a ingestão de álcool descontrolada e a criança ali presente. É mais palpável. Mas existe em todo canto, inclusive no centro também. Sendo que nesses lugares é de uma forma mais maquiada, uma forma mais silenciosa. Ô, David, para a disputa das campanhas de conselheiro, tornou-se uma disputa bem ferrenha. Uhum. E na maioria das vezes tem um agente político por trás. No seu caso, teve algum agente político que lhe ajudou? O próprio agente político sou eu, né? Porque, assim, quando a gente entra numa campanha dessa, a gente é político também. A gente tá ali pela política da criança e do adolescente. Mas, como se trata de um cargo eletivo, você tem que agir de forma política. Então, vários amigos ativistas, tanto... Eu achei, até brincava com dois amigos meus, né? Uma amiga que é de esquerda, que, assim... Um amigo que é de esquerda, que é extremamente de esquerda, e uma amiga que é extremamente de direita. Ela tá até aqui na live, eu acho, Mari Costa. E aí, por eles acreditarem no meu trabalho, a gente conseguiu unir os dois, entende? Então, a política, os ativistas políticos, claro que me ajudaram também, né? Como ajudaram todos. É direito de todo mundo apoiar aquele que você acredita que vai ser um bom conselheiro ou uma boa conselheira tutelar para o seu município. Você ajudou a campanha do Tenente Jair, foi isso? Isso, coordenei a campanha dele. E, recentemente, eu não sei se eu li ou ouvi no seu histórico, você disse que achou politicamente. Vamos falar em política, a gente fala que não acompanha mais Pode politicamente. falar. A gente está aqui para dialogar, pode ficar à vontade. O que eu Claro, puder responder, eu respondo. quais foram essas divergências que. Claro, qual foram essas divergências
Deu uma travadinha agora. Aguardando só, deu uma travadinha. Deu... Estão ali na sala. Pronto, voltou agora. Voltou? Tá me escutando agora? Você me escuta? Deixa eu ir para um lugar. Deixa eu ir para um lugar aqui que fique melhor. Tá me ouvindo agora? Sim. Porque tinha E aí? travado, acabou que eu não... Foi, travou um pouquinho. Mas Agora tá bom. Eu vou refazer o meu questionamento. Você esteve na campanha do vereador Tenente Jair. E, recentemente, você disse que rachou politicamente dele, por divergências. Quais foram essas divergências políticas? A gente desfez o casamento. Mas, Então, deixa eu pontuar só uma coisa. A gente não tá brigado, né? Como muitas pessoas falam. não, sim, não, isso não é questão de briga. Mas eu entendo que ele segue por uma linha, né? Politicamente, e eu sigo por outra linha politicamente. Eu estou muito focado ali na construção de políticas públicas para criança e adolescente e para a juventude aqui no município. Onde aqui no município não temos nenhuma coordenação que possa promover, fiscalizar, orientar sobre políticas públicas para adolescentes de 16 a 29 anos. A gente já tem um estatuto da juventude, né, que já está beirando seus 10 anos, tem 8 anos ou é 9, mas já está chegando próximo dos 10. E muita coisa que está no estatuto, ninguém nem sabe. Eu acho que só um dado bem importante é que um programa chamado ID Jovem, que é direito do jovem, ele pode pagar meia entrada em ônibus ou em cinema, pode viajar de graça em ônibus de um estado para o outro. E aqui em Santa Rita existem mais de 1.000 jovens que estão no perfil para esse programa e a gente só tem um usuário. Então, eu estou caminhando muito por esse viés. Já o Tenente Jair, ele está caminhando pelo viés de política partidária, de frente à oposição, ao gestor, algumas coisas que eu entendo que eu não quero mais para mim, entende? Eu quero fazer oposição de uma forma mais pontual, do tipo, prefeito, não tem isso e precisa ter. Como é que a gente faz para construir? Entende? Então, eu acho que esse pensamento me fez dizer, Jair, deu até aqui, aprendi muito com você, espero que eu tenha contribuído muito com você, mas agora eu caminho com os meus pés. E você caminha com o seu. Inclusive, estive com ele ontem, dei um abraço nele ontem. Hoje fui à Câmara conversar com alguns vereadores e eu vi ele também lá e é tudo normal, assim. O fuzuezinho que a galera gosta, de dizer, houve briga, houve isso, aquilo, outro, é tudo mentira. Não, divergências políticas, as divergências políticas sempre vão existir no meio político. Isso é natural, a gente tem que conviver isso. Quando você fala... democracia. Exatamente. Quando você fala dessas divergências, é porque o Tenente Jair não está abraçando suas causas? Não, eu acredito que a forma que ele entende de ser vereador, que é dele, que é válido porque é dele, não condiz com o que eu quero, entende? Não condiz com o que eu espero como cidadão. Não que ele seja um mau vereador, não é isso. É porque a forma que ele entendeu que deve ser vereador, da forma que ele entendeu que ele deve aplicar, os requerimentos que ele acha que é necessidade, não é bem o que eu acho agora. E é válido porque ele é vereador, ele tem a caneta na mão, ele tem um olhar dele, ele tem que seguir aquilo que ele acredita que é certo. Como também eu tenho que seguir aquilo que eu acredito que é certo. Então, eu vou lutar pelo que eu acredito que deve ser feito e ele vai continuar lutando pelo que ele acredita que deve ser feito. Que no final de tudo, os dois estão querendo bem para a população. Mas quando você sentou lá atrás para conversar, para abraçar a campanha dele, você colocou esses pontos, esse seu trabalho, que seria assim, e que ele poderia abraçar pelo menos uma parte daquilo que você pensa? Ou não entrou isso em debate? É porque eu sempre gostei muito da pessoa de Jair pela sinceridade dele. E também pela forma dele fazer oposição. Assim, ele era muito corajoso. Ele ainda é, né?
muito corajoso. Ele fazia uma oposição que chegava aos ouvidos do gestor e provocava alguma coisa e a gente poderia construir alguma coisa. Quando a gente começou a caminhar junto, eu gostava muito, eu gosto muito dele como pessoa, como amigo. Por isso eu decidi apoiar ele, ajudar ele nessa caminhada. Mas aí, com o tempo, eu fui amadurecendo em relação a políticas públicas para o município. Fui fazendo novos vínculos estaduais, federais, relacionar a política do jovem, a política da criança, do adolescente. Então, não é que a gente caminhe distante totalmente um do outro, não é isso. É a questão de prioridade. A minha prioridade é uma e a prioridade dele é outra, hoje. Antes não era, mas aí as coisas vão mudando, você vai crescendo, projetos vêm surgindo e você acaba decidindo trilhar por outro caminho. David Santana, situação ou oposição? Hoje me considero oposição. Mas não tenho nenhum problema em dialogar com ninguém da gestão. Eu não tenho essa dificuldade, entende? Eu chego com o secretário de saúde, eu converso com o secretário de assistência, eu converso com os vereadores da oposição e da situação, porque o meu foco é ajudar quem precisa. E não levantar apenas uma bandeira por levantar. Porque levantar por levantar é só ter ido para a rua dia 7 de setembro e balançar a bandeira lá, postar no meu Instagram e não fazer mais nada. Isso não é válido para mim. O que é válido é ação. E a ação a gente faz em construção de políticas públicas. Então, essa era a segunda pergunta que eu ia fazer. E o conselheiro David Santana? Ele tem lado? Praticamente você já respondeu, né? Que você trabalha para a construção de políticas, não importa quem esteja lá no executivo, não é isso? Eu sou de direita, é isso? Não, assim, que eu digo assim, e o conselheiro, a segunda pergunta praticamente você respondeu, que eu ia perguntar assim, e o conselheiro David Santana, ele tem lado? É situação ou oposição? Mas praticamente você já respondeu, que você disse que como conselheiro tutelar, você está na construção de políticas. Não importa quem esteja no executivo, não é isso? Eu sou o tipo de pessoa, Arlindo, que eu critico quando está errado, mas que eu também sei aplaudir quando faz o certo. Eu sei chegar e dizer, ó, parabéns. Mas eu também sei chegar e dizer, isso aí tá errado. Eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Desculpa até a expressão. Então, eu não tenho rabo preso com ninguém. Estou ali para fazer o que votar em mim, né? Eu fui o segundo mais votado aqui da primeira região e foram 420 pessoas, né? Que confiaram um voto em mim para fazer o que eu tenho que fazer. E não dizer que o prefeito está errado, ou dizer que apenas que o prefeito está certo. Mas para fazer o que tem que ser feito. Então, enquanto conselheiro, eu tenho que zelar pelas minhas atribuições. Enquanto ativista político, aí já é outra história. Entende? Na sua visão de conselheiro tutelar, a Câmara de Santa Rita, ela tem apresentado algum projeto com políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente? E assim, eu acho de extrema importância. Eu não sei se. Eu acabei de falar que hoje eu fui até a Câmara conversar com alguns vereadores. E vale até ressaltar aqui a disponibilidade de Ivonete, de Alisson Gomes, de Naedson em conversar, sabe? De Cícero Medeiros também, de conversar. Eu tenho tentado provocar, junto a essas autoridades do município, e sensibilizar eles para a causa da criança, adolescente e da juventude. Eu acho muito importante fazer uma audiência pública, convocar o Conselho Tutelar, ouvir, discutir, tentar construir, mas não existe isso em Santa Rita. Não dizendo que não é importante, mas assim, o vereador que faz requerimento para mais um cemitério é importante, é uma demanda importante, para a rua tal, calçamento da rua tal, é uma demanda importante, mas tem coisa que é esquecida. Então, tipo, agora no período do pandêmico, eu fui conversar com o já e faço um requerimento solicitando que a gente entre na prioridade das vacinas. A gente está entrando em hospital, a gente vai na delegacia, a gente está em todos os buracos da cidade e a gente não é tido como prioridade do município. A gente estava indo com a cara e a coragem, colocando a vida da gente em risco. E aí, eu fui falar com o Jair, e aí foi voltado. Mesmo voltado, passa-se um tempo, um período, né, para chegar até o prefeito, bababá, aquela coisa toda, e não deu em nada. Cada um se vacinou pela sua idade. Ou seja, conselheiro tutelar pode ir para a rua trabalhar. A gente não parou, não. Todo mundo parou. Ficou em casa, de forma remota, e a gente estava lá na rua.
mas a questão da parceria, do cuidado com o profissional, da valorização, de chegar, de ouvir. Eu nunca vi um vereador ir no conselho tutelar fazer uma fiscalização do prédio para tentar ajudar a gente. Nunca vi um vereador chegar. Então, tipo assim, a gente não tem mesmo. A gente não tem vereadores que lutam pela causa da criança e do adolescente, não. E no tocante ao executivo e também na questão do que é atribuído ao executivo, também a mesma coisa, não tem contribuído com o conselho tutelar aqui? A gente passou um bom tempo numa pindaíba da moléstia. A gente passou um bom tempo numa pindaíba, em questão de estrutural mesmo, estrutural, para poder trabalhar. Hoje, graças a Deus, através de muito diálogo, de processos, através de vários trâmites, a gente está conseguindo melhorar bastante o funcionamento do Conselho Tutelar. Inclusive, hoje eu parabenizo a secretária Amália Conceição, da Secretaria de Assistência do município, que tem prestado hoje uma assistência muito legal aos conselhos tutelares. Hoje a gente tem que tirar o chapéu e aquela coisa. Critiquei quando estava errado, mas eu parabenizo quando está certo. Mas, enquanto gestor municipal, a gente não tem um diálogo com o prefeito. A gente já tentou várias vezes dialogar com o prefeito, sentar numa mesa e conversar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar na questão da valorização do profissional. Faz 7 anos que a gente não tem um aumento. Vamos ver o que, é que a gente pode conversar em relação a melhorias no prédio. Vamos ver o que a gente pode construir junto, prefeito, o conselho tutelar e o prefeito, mas a gente não consegue ter contato com esse homem. A gente não consegue conversar, a não ser em eventos. Né? Em evento a gente vê, é chau de longe, é tapinha nas costas, mas não é isso que resolve as coisas. O que resolve é diálogo, é construção. Sem construção não resolve. Então, tipo, tem um problema, tem várias demandas da criança e adolescente no município. E o que a gente precisa? A gente precisa conversar com o gestor, né? Para poder sanar essas demandas. A gente não é inimigo do prefeito. A gente não é, a gente não é o pesadelo do município, entende? A gente somos atores da garantia de direito, está lá na ponta, é quem está recebendo as demandas, mas precisa de diálogo, precisa de construção. E não temos aqui. Até hoje, não. Eu queria muito que essa live chegasse até ele, ou até a deputada, ou até alguém que já leva as informações para ele, para poder provocar prefeito. Olha para a gente, homem. A gente existe. A gente existe. A gente só não tem voto, não. A gente existe. Entende? Mandar um abraço para a Rose Lima e para a Selma Lins, também está nos acompanhando. Rose Lima, ela é secretária de assistência de Caporã. Ela é uma das melhores secretárias de assistência que eu já conheci. Ela é minha amiga. Didi, que é vice-prefeita de Caporã também. Uma vice-prefeita, assim, top de linha. Inclusive, beijo, minha amiga, amo muito você. Selma Lins também, esteve conselheira tutelar por um bom tempo. E hoje também tá como suplente da gente. E, assim, é uma conselheira de mão cheia. Também está aqui na hora. Um abraço a todos. Agora, David, você futuramente pretende se candidatar a algum cargo eletivo? Além do conselheiro tutelar? Sim, claro. Sim. Sim. Eu entendo que as coisas nessa vida são missão. É uma missão. Se você entende que ser um veterinário é sua missão, vá. Independente de qualquer coisa. Se você entende que ser professor é uma missão, vá. Independente se todo mundo diz que ser professor é ruim, ganha pouco, isso e aquilo outro. Mas você entendeu que é sua missão, vá. Eu entendi que era minha missão ser conselheiro tutelar. Eu fui. Hoje estou entendendo que a minha missão é ser outras coisas que ainda não quero falar. E aí estou tentando. Vou lutando. E aí, se eu entender daqui para lá que é minha missão ser vereador, aí eu vou tentar. E eu vou com sangue no olho para conseguir. Então, 2022 já está descartado deputado. Sua missão será para vereador nas próximas. Deputado, não. Deputado, eu acredito que eu venho apanhando alguém. Ainda estou ouvindo propostas, esse se encaixa com a minha. Aquela coisa toda, aqueles trâmites todos, né? Cabe a mim perguntar, daqui de Santa Rita ou de fora? Então, federal, né? Obviamente de fora. Não temos um federal daqui. A não ser a doutora Joelma, né? Que já também a gente já teve um diálogo. Mas estadual ainda estou
ainda estou pensando muito. Eu descarto a possibilidade de apoiar a doutora Jane, tá? De antemão. Até porque eu não concordo com a forma dela fazer política. Entende? Então, essa possibilidade eu acho que não existe. Posso até queimar minha David, língua depois, mas até agora não vejo um faísco de luz para que diga assim, eu quero fazer parte dessa construção. Outros deputados ainda estão em diálogo, cara. Ainda estão em diálogo. Eu não posso te afirmar nada porque ainda é muito cedo. será um deputado de esquerda ou de direita? Ou de centro? Ou não tem opções? Ou o que vier, ou você é aquele do diálogo. Não é ideológico. É, sim, preferencialmente que seja de esquerda ou de centro. Porém, se for um candidato de direita, sem ser um louco, né? Como o presidente, não sei qual a sua bandeira, sem ser um louco, sem ser um tocador de os gados correr atrás, pode-se dialogar, mas não vejo muito futuro nisso, não. Eu confesso a você que eu não tenho um político de estimação, mas eu tenho minhas convicções, mas depois eu já expunho minhas convicções. Mas não tenho um político de estimação. O que eu tiver de criticar, eu critico de esquerda, de direita, de centro. Mandar um abraço para a Daiane, mandar um abraço para o Leandro Lubritintas, que está nos acompanhando também. Um grande amigo aqui de Vale 19 está nos acompanhando. David, o Leandro parece que quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Leandro, faça a sua pergunta, já que você disse Pode que quer sim, fazer uma né? pergunta. O dele pode sim. Aguardar a pergunta do Leandro. Quando ele fizer a pergunta, a gente. Tá, David, a gente está chegando ao finalzinho da nossa conversa. Se a pergunta do Leandro aparecer, a gente coloca e pronto. tá bom. Antes de e mandar um abraço para o Wesley, que também está nos acompanhando. Antes de terminar aqui, nós temos o momento cipuada. Eu digo uma palavra, uma É, pequena frase, e você também de uma cipuada só responde. Vamos lá? pode ser, vamos lá. Antes de mandar um abraço para Daniel Guilherme, um ex-aluno meu, foi meu ex-aluno. Um abraço, Daniel. Vamos lá para o momento cipuada. Um lugar. Calma, o Leandro mandou a pergunta. Quais os pontos você apoia para apoiar um candidato? Olha, deu uma travadinha. Ai, meu Deus, tranquei. Aguardar o tempo de volta. Nós estamos com a internet dele deu uma travadinha e aguardar só o retorno dele. Deu uma caidinha aqui. Vamos aguardar, Leandro. Um abraço, Daniel, também, que é ex-aluno, um violonista. Vamos. David, você me escuta? Me escuta? Presente. O Leandro, ele pergunta que qual seria, Tô ouvindo. quais seriam, Mas desculpa, deu uma travada aqui. tá me escutando agora? Tô sim, pode falar. O Leandro Lubritintas, ele pergunta quais seriam aqueles pontos fundamentais que você levaria em conta para apoiar um candidato a deputado estadual? Tá. Primeiro que tivesse propostas que fosse de encontro às necessidades do município que eu resido. Segundo, que além dessas propostas, que ele seja disponível para conversar sobre elas.
Porque não adianta a gente apoiar um deputado que tenha propostas, mas que não esteja disponível para conversar e que seja pragmático, né? Que já venha com uma coisa pronta e que seja intocável. Porque, como eu disse, a gente está aqui para construir e não para ser massa de manobra, entende? Política também é pragmatismo. Esse seu apoio a um futuro deputado vai estar associado ao apoio que esse deputado vai lhe dar nas próximas eleições para vereador? Não, porque eu não quero ficar em dívida, sabe? Eu acho que essa forma de fazer política é bem pesada, sabe? Assim, eu vou, aí depois tu tem que me dar algo, aí depois eu tô te devendo de novo, aí depois tu tá me devendo, e fica num ciclo sem fim, sabe? Por mais que seja mais difícil, mas eu quero tentar outro viés. Então agora vamos para o momento cipuada. Vamos embora. Eu acho que foi tão pesado que chega caiu É aqui não, até. coisas simples. Um lugar, Rio, uma tristeza, minha avó. uma alegria, Deus. um político, Não sei. religião, Cristão. futuro, Promissor. amigos, Parte de mim. um sorriso, Meu avô. dinheiro, Necessidade. um arrependimento, Vivência. Minha avó. família, Tudo. um abraço. Deus. Uma saudade. Vou repetir, porque a coisa que eu tenho mais saudade é minha avó. A vida, Difícil, curta, prazerosa. Deus. Guia. David Santana, conselheiro tutelar. Corajoso. David, muito obrigado pela nossa conversa e deixa a sua mensagem aí para que as pessoas que depois vão lhe acompanhar, vão assistir essa live. Deixe sua mensagem. Eu peço, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, que é uma personalidade aqui no município, né? Já ouvi muito falar, fiquei até nervoso, Que é né? isso? Meu Deus do céu. Eu até falei com você antes, cara, vamos fazer umas pautas aí para ver se eu não fico nervoso, mas não, fique tranquilo. Então, é uma honra lhe conhecer, né? Espero conhecer pessoalmente para a gente poder conversar, dialogar, construir, né? Eu gosto muito de aprender com as pessoas, então quero aprender com você. Peço que o pessoal me siga, sempre estou postando coisas relacionadas ao conselho, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, mas também como ativista social, projetos pessoais, vem muita coisa boa por aí. Dizer a vocês que não desistam dos seus sonhos. Esse é o momento que eu mais estou apegado ao meu sonho e eu quero passar esse sentimento para todas as pessoas. Dizer que Deus abençoe, se protejam, usem máscara, amem suas famílias de forma louca, sabe? Porque a vida passa, as coisas passam e a gente perde as oportunidades. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado a você, David. Obrigado a todos que estiverem nos acompanhando. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada Nordestina. Valeu, meu irmão. Um abraço.